a vitória do Timão por 3-2 em cima da equipe do Cruz Maltino. Vamos começar a falar da escalação primeiramente. Importante falar, essa vitória foi um confronto direto entre duas equipes, né? O Corinthians vence de uma maneira superior, talvez um dos melhores jogos, dos poucos bons jogos do Dorival pelo Campeonato Brasileiro. Você pode falar que o jogo contra a Inter em casa, e outro grande jogo foi esse, né? Em termos de desempenho. Vamos falar da escalação? Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, Charles, Breno Bidon, Kaique, Guinagão. É um Corinthians esfacelado, um Corinthians totalmente desfalcado, contra uma equipe do Vasco que estava embalado. Um Vasco estava totalmente confiante, um Vasco totalmente, um Vasco totalmente com aquela empolgação de ter vencido a equipe do Santos por 6-0, uma goleada histórica. Eu particularmente raramente vi Vasco vencer por um placar desse jogando um futebol envolvente, né? E o Vasco venceu e já fez grande jogo também contra São Paulo no Morumbi, que foi crucial para a demissão do senhor Luiz Ubeldia, né? O começo do jogo foi importante a gente falar. O Corinthians entra com 3 volantes ou de marcação, ou 4, né? Breno Bidon é um pouco menos, né? Você tem Maicon, Charles, né? Você tem o Breno Bidon e Ranielli, né? Então você tem 3, 4 jogadores com a característica de marcação, né? Você tira o Garro. Eu acreditava que a ideia inicial do Garro era porque ele é muito bom tecnicamente, mas não é um jogador que consiga fazer a função de marcação. No caso, o Garro foi poupado, né? Pensando no jogo do Copa do Brasil, que é importante, né? O jogo no sintético. Então, o Garro foi poupado e tem problemas físicos. O Rodrigo Garro é o melhor jogador do Corinthians, digamos assim. Então, o Rodrigo Garro em si, ele foi poupado no primeiro tempo, e Corinthians, com jogadores com marcação, como Ranielli, como Maicon, como Charles, o jogo começa equilibrado. Vasco teve um chute da fora da área do Felipe Coutinho, né? E depois foi todo do Corinthians. O Corinthians foi mais incisivo, teve as trocas de posição de jogadores, em qual Maicon faz aquela função que ele fazia no começo da carreira, que foi, no caso, pisar na área. E o Corinthians fazia a função, quando tem 3, 4 jogadores de marcação, o Bidon se solta um pouco mais entre o ataque, e principalmente o Maicon, que pisa na área como fazia nos seus primeiros anos no Corinthians, que foi um grande sucesso, né? O Maicon no 2017, que foi principal peça do título do Campeonato Brasileiro, né? Então, as inversões de jogada entre Mateuzinho e Bidu, né? O Corinthians já fazia muito essa função, as trocas, né? O Ranielli tentou uma jogada de saída de bola, a qual fez uma inversão de jogada com o Mateuzinho, né? Então, as inversões de jogadas laterais, e a grande sacada do Dorival da posicionamento dos seus volantes, de ter mais marcação, né? Fechando esse possibilidade de um jogo que o Diniz gosta, que é a troca de posse. O Corinthians fecha esse corredor de marcação para impedir essas trocas de passe que o Diniz gosta, né? Lembrando que a goleada do Vasco contra o Santos só colocou um volante de marcação, o Corinthians colocou 4 para fechar essa função da saída, e Vasco defensivamente foi muito fraco, né? E tanto que teve
teve o lance do primeiro gol, que foi a saída, grande passe do André Ramalho. Puma Rodrigues não fecha o ângulo, não fecha o corredor do Bidu. Bidu teve total chance de liberdade de cruzar e o Maicon faz um gol, um belo gol, recontando confiança. A gente critica bastante o Dorival Júnior de insistir demais com o Maicon. E Maicon mostrou, né, com 3 jogadores na marcação, como Raniel atrás seguro, Bidon pisando em algum momento, e depois no lance seguinte teve um chance do Charles que chuta, e Bidon acaba desperdiçando, né? Então essa presença de 3 meio campo, né, Raniel, Maicon, Bidon e Matheus Bidu e o Mateuzinho fazendo trocas em inversões de jogado pelos lados, facilitou demais e o Corinthians teve chance para fazer o segundo gol. Digamos que 1-0 foi muito barato no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco encontra o pênalti do Veguete, né? O Veguete entra, porque o Veguete não joga, justamente havia um questionamento dos torcedores do Vasco, era que Veguete, quando está, obriga muito o time a jogar bolas longas, cruzamento na área. E no caso, o Vasco é um time que joga muito melhor, fazendo tabela, aproximações, a passe em curto, e o Veguete é um jogador que exige mais que o Vasco jogasse bolas longas. Então ele entra no segundo tempo, é com ele que acha o pênalti do Ramalho, que tocou no braço, e o juiz demora uns minutos. O Veguete faz gol, e minutos depois teve uma jogada do Garro já em campo, né, fazendo diferença, chuta, ele teve chance de passar para o Mateuzinho, e Mateuzinho aparece, né, com tranquilidade, cruzando para o Guinegão, que faz 2-1. O Guinegão, a gente tem que falar sinceramente, o Guinegão é um jogador que, né, corre, se entrega, se esforça e vem fazendo gol, né? Com a ausência dos 2 astros da equipe, que é o Yuri Alberto e o Memphis Depay, que está machucado, o Guinegão vem resolvendo. Ele e o Kaique no ataque, né? Entregando, se dedicando, se esforçando. E no jogo sem a bola, eles se entregam, ajudam na marcação, né? A gente sabe quando o Corinthians tem Yuri, Depay e Garro junto, tem dificuldade de marcação no jogo sem bola. E o Corinthians é muito bom no ataque, mas jogo sem a bola é uma equipe que possui dificuldades em questão defensiva. E o Kaique e o Guinegão, principalmente, em vários lances, ele desce para marcar, ele desloca pelos lados, ele corre o campo todo e vem mostrando personalidade. Na hora de ir para cima, ele vai para cima, e já é 2 jogos, 2 gols, né? E parece mostrar para os 2 astros da equipe do Corinthians que, se vocês não estão, a gente vai entregar. A base vai tentar fazer algo diferente, né? E no caso do Corinthians, faz o terceiro gol, né? Outra vez Garro participa e o Gustavo Henrique faz gol de cabeça. A gente tem que falar sinceramente nessa questão de Dorival Júnior, né? Desde a época Dorival Júnior, desde que ele chega, o Corinthians melhora seus aproveitamentos na bola parada. O Corinthians é uma equipe que começa a ter aproveitamento muito boa na bola parada. No gol contra o maior rival, Palmeiras, o Gustavo Henrique faz gols, né, na bola parada. E hoje, novamente, de novo, acontece isso, que faz 3-1. O 3-2 foi um resultado, digamos, curto para o Corinthians, né? E depois, de novo, esse senhor jogador, ele não tem culpa, que é o Feliz Torre, no caso de transfer ban. O Corinthians sofre transfer ban por causa desse jogador aqui, não tem condição nenhuma de jogar com a camisa do Corinthians. De novo, ele, né, com desatenção gigantesca, o Corinthians toma 3-2, gol do Ryan. E a essa altura, faltando 2-3 minutos, o Corinthians correu o risco de tomar empate, né? O que acontece no segundo tempo, depois de 3-1, a impressão é que o Corinthians poderia ter feito o 4º gol, né? O Vasco em nenhum momento mostrou situação que
possa mostrar que merecesse fazer o 3-2. E com a entregada do Félix Torres, o Vasco consegue fazer 3-2. É um resultado curto, mas justo, né? O Corinthians, depois de 10 jogos, ou quase 10 jogos, consegue somar 3 pontos contra um adversário direto na briga de rebaixamento, sai de forma tranquila. Imagina você perder para o Vasco, que estava embalado no São Januário, provocação no pré-jogo. O vascaíno fez todo esse clima, fez borracha da galinha, desenhou o escudo do maior rival do Corinthians para fazer uma graça, né? E você tem jogo na Copa do Brasil quarta-feira, você tem jogo contra o maior rival final de semana. Imagina essa briga pelo rebaixamento, e tinha eleição, vai ter eleição ainda, né? E vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Então, o Corinthians precisava ganhar, ganhou, contra um Vasco que, para vários setores da imprensa, o Vasco era favorito. Depois de meter 6 contra um Santos, que venceu o Cruzeiro, venceu o Flamengo, né? Então, o Vasco via no embalo, e o Corinthians fez um jogo inteligente, merecido, e agora vai enfrentar Atlético Paranaense quarta-feira na Copa do Brasil. E final de semana vai enfrentar o seu maior rival, Palmeiras. Vamos falar em breve, curto, né, do jogo Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, desde a época do Ramon Dias, ano passado, Corinthians vem melhorando o aproveitamento contra o seu maior rival, Palmeiras. Claro, é o clássico mais importante para o Corinthians, mas também é um clássico muito importante para o Palmeiras, e também é um clássico mais importante do futebol brasileiro, e nem se dizer futebol paulista, né? No caso, o Corinthians contra Palmeiras tem mostrado os seus melhores desempenhos desde ano passado, quando o Corinthians estava em zona difícil, turbulento, para rebaixamento, e o Palmeiras estava na sua briga, estava líder no campeonato tranquilamente, né, vantagem sobre o Botafogo. Perde esse jogo, Botafogo encosta, né, e depois teve jogo entre confronto direto também entre o Palmeiras e Botafogo. O Botafogo acabasse saindo melhor. Então vai ter de novo esse jogo no final de semana, o maior clássico do futebol brasileiro, né? De novo, Palmeiras e Corinthians não se cansaram de enfrentar no final do Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, né? E agora de novo final de semana. E dentro desse quarta-feira terá a Copa do Brasil. No próximo vídeo vamos falar sobre calendário e isso que pode afetar os clubes Palmeiras e Corinthians, né, que é o objetivo do nosso canal. Podemos falar sobre a eleição do Corinthians. E é isso aí, muito obrigado. Tá em crise, chama o Vasco. Tchau.